Os Faria Limers estão enlouquecidos e não é por causa dos golpes, não. Depois dos atentados contra a nossa democracia no domingo, a Bolsa de Valores fechou a segunda-feira até com leve alta. O que está tirando o sono dos investidores é outra coisa. Um possível rombo bilionário nas lojas americanas. Mas a sujeira dessa história não está só nos registros contábeis, não. Se privatizasse, não acontecia isso, né, Tássio? Encerramos esse corte. Nossa, falou tudo. Gente, eu não sei quem está acompanhando ou não essa questão. Presidente e diretor das Americanas renunciam após a empresa reportar inconsistências contábeis de 20 bilhões. O presidente das Americanas, Sérgio Rial, decidiu deixar o comando da companhia. A decisão vem logo após a descoberta de inconsistências em lançamentos contábeis no valor de bilhões. O diretor de relações com investidores da empresa, André Couvre, também renunciou ao cargo. Os dois executivos haviam sido empossados em 2 de janeiro e estavam há menos de 10 dias exercendo suas funções. Entre as inconsistências encontradas estavam operações de financiamento de compras que não estavam adequadamente refletidas nas contas de fornecedores, vistas nas demonstrações financeiras do 3º trimestre do ano passado. A gente tem aqui o que se sabe, por enquanto, sobre esse rombo. A empresa diz que encontrou inconsistências na conta de fornecedores. A inconsistência é da ordem de 20 bilhões, mas isso já vamos atualizar, gente. Os lançamentos são de anos anteriores, inclusive 2022. A empresa diz que também encontrou dívidas com instituições financeiras para financiamento de compras da mesma ordem de 20 bilhões que não aparecem de forma devida em seus registros contábeis. Essa era a notícia que nós tínhamos até então. Aí ontem, no Jornal Nacional, nós tivemos já uma atualização. O juiz da 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio, Paulo Assede, atendeu a um pedido da Americanas e concedeu uma medida cautelar que suspende qualquer possibilidade de bloqueio, sequestro ou penhora de bens da empresa. O juiz deu prazo de 30 dias para que a Americanas avalie se vai pedir recuperação judicial. Até lá, fica suspensa a obrigação da Americanas de pagar suas dívidas. No pedido à Justiça, a Americanas assistências contábeis de bilhões de reais, que já é de conhecimento público, poderia provocar o vencimento antecipado e imediato de dívidas de aproximadamente 40 bilhões de reais. Pois é, vocês estão vendo o tamanho do buraco que as Americanas se enfiaram. E aí, essa é aquela questão. Quando se fala já em inconsistências nos registros contábeis, essa é um eufemismo, é uma forma de atenuar que fizeram algumas gambiarras, fizeram alguns lançamentos falsos, fizeram algumas coisas talvez fraudulentas ali, que disfarçaram o real status, a real situação da empresa. E olha, a gente está falando de um nicho de mercado que tem até uma pequena intervenção do Estado, ou seja, eles não têm uma liberdade tão grande, está falando de SA, opera em bolsa de valores e tal, mas a gente está vendo que o que mesmo assim, ainda os caras conseguem encontrar caminhos para burlar e dificultar. Só que olha só, essa sujeira, ela vai além dos registros contábeis. Esse aqui também veio da UOL, da página de economia. Diretores das Americanas venderam ações antes do anúncio do rombo. Diretores venderam mais de 210 bilhões em ações das Americanas no segundo semestre, aponta documentos publicados pela própria empresa no portal de relacionamento com investidores. A informação é do jornal O Globo. A venda de ações indica que sócios majoritários das Americanas tinham alguma noção do que estava acontecendo na empresa. Vocês conseguem entender o tamanho do buraco e o tamanho da sujeira que a galera fez? Não que eu tenha dó, sei lá, tem muita gente também que é investidor pequeno, que tem ali uma fonte de renda, que vivemos um regime capitalista, às vezes a gente não tem muita opção e muitas pessoas fazem disso uma fonte de renda e de trabalho. Agora, a gente tem vários fatores para levar em conta. Além dos investidores, nós temos uma empresa que emprega milhares de pessoas pelo Brasil,
que agora vão estar à mercê aí dessa péssima administração, dessa administração fraudulenta. Anderson. Primeiro que a gente prazer, capitalismo. A gente começa por aí. A gente tem que ter um texto muito bom do Nassif de ontem, falando sobre as lojas americanas, que ele pontua um pouco a história do Lehman, porque é importante a gente saber quem é que está por trás das operações. Né? As operações e as empresas, as entidades têm nomes, têm pessoas. Ele esteve ali... Olha como foi a compra da Antártica, da Ambev, daí você tem o Banco Garantia, o Telemar, né? Esse grupo 3G que adquire as lojas americanas. Você vê os modus operantes, e nas lojas americanas, a preocupação real desse grupo que comanda as lojas americanas era o balanço trimestral. Deu lucro, ótimo. Né? E aí eu queria trazer, Renato, uma coisa do universo do call center. Isso me lembra muito a questão de call center. Funciona assim. Você tem uma empresa X e ela terceiriza o seu serviço. Só que a terceirizada ali, ela não é instruída da qualidade que deveria dar aos seus funcionários, eles trabalham em horas exaustivas, muitas das vezes, eu conheço a fundo esse mercado, e aí, quando dá um problema, o salário é baixo, tudo que pode na precarização de serviço. O que falam hoje, só para você ter uma ideia, Tássio, o que fala hoje do Uber e dos aplicativos, entregadores de aplicativos, é histórico, vem no call center, depois você vai para as fábricas de 1800, você pega a história do trabalho, só muda. E aí, o que acontece? Quando dá um problema, sabe o que a empresa faz? Ou ela culpa a terceirizada, só que ela não para as atividades dela e continua lucrando com a venda que ela faz por telefone, ou com a compra que é feita, ou a recuperação de crédito. Quando vem uma multa, ela paga essa multa com lucro que não parou de entrar. Então, o que acontece aqui é que não é hoje, quando no futebol é o seguinte, um time não cai para a segunda divisão no último jogo, ele cai durante o campeonato. Isso é uma coisa que vem se arrastando. Americanas, quando faz americana.com, quem comprou muito em americanas.com vai lembrar, era horrível o serviço. Demorava para chegar, as demoras chegaram a mais de 30 mil reclamações quase. Então, é um processo. Então, o que o grande CEO faz? Ele quer o lucro, independente de como isso vai chegar. E aí vem esses balanços que quem perde, igual você disse, é um acionista desavisado e o funcionário da ponta da caixa que vai ser mandado embora se falir. E se fale, aí a gente lembra do quê? Da Mesbla, por exemplo, que tem um monte de processo aí de gente que até morreu e não recebeu. Então, o grande questionamento aqui é humanizar essa situação e a solidariedade já para essas pessoas trabalhadoras, que não tem nada a ver com isso que foi feito, porque isso vai ser investigado e é isso, né? O seu boleto chega rapidamente na sua casa e deveria chegar para eles a responsabilidade jurídica. Isso não pode mais acontecer no Brasil. Parece que é muito fácil você abrir uma multinacional, faz alguma coisa, ela falha e as pessoas ficam na rua esperando os seus empregos de qualquer forma. Mas eu indico aí um texto do Nassif, que ele faz uma explanação muito gigante sobre a história do Lehman, como que ele chega desde os anos 80 até agora. Olha, alguém que trabalhou na Mesbla aí, né? Ele sabe que nunca o MAP, né? Você tem Mesbla, você tem MAP, Gearonso, são empresas que acabaram fechando. Teve uma recente, Ricardo Eletro, né? Tem Ricardo Eletro também. E antes de passar a palavra para o Renato complementar o raciocínio do Anderson, nós temos aí também, então, uma notícia muito triste.
Paulo Leman, o homem mais rico do Brasil, perdeu 329 milhões de dólares em um dia com as ações das Americanas. O economista e empresário Jorge Leman, pessoa mais rica do Brasil na atualidade, segundo o ranking de bilionários da Forbes, perdeu 329 milhões, o equivalente a mais de R$1,5 bilhão de reais de sua fortuna, avaliada em 16 bilhões, como consequência da forte queda das ações das Americanas. Ontem, os papéis despencaram 77% após a renúncia de Rial da presidência, apenas 10 dias depois de assumir o cargo, né, e esse rombo contábil de 20 bilhões que a gente já viu que já subiu para 40 bilhões. Eu acredito que ele perdeu esses 329 milhões e continua ainda sendo o cara mais rico do Brasil. Exatamente. E o mais louco disso daí, né, Tássio, é que nós percebemos que em 2022, por conta do tráfico de influência e de informação nos altos círculos do capital financeiro, a direção, o primeiro escalão da empresa, vendeu 20 bilhões em ações, ou seja, nem todos perdem. Muita gente ganhou, e muita gente ganhou muito com isso. É um esquema de pirâmide. E isso me remonta de forma indireta, me faz referência de forma indireta ao processo de privatização da Copel aqui no Paraná. Pouca gente sabe, de fato, o que determinou a privatização da Copel, que está determinando, porque ainda não foi consumada, aqui no estado do Paraná. A Copel, para quem não sabe, é a maior companhia elétrica, é a maior empresa de companhia elétrica do Paraná, e a segunda ou terceira maior do Brasil. É uma gigante da produção, né, de energia, etc. A gente teve o Banestado. O Banestado, que depois teve vários escândalos e tal, o Banestado comprou, ainda durante esses escândalos, essas ações de corrupção, títulos podres, lá do Sergipe, se eu não me engano. E título podre não tem dinheiro, não tem valor, é só esquema de corrupção mesmo, comprar os títulos podres. Quando o Itaú, depois da aberta falência judicial, etc., do Banestado, vieram à tona os casos, o Alberto Youssef, o Doleiro, tudo, né? O juiz Sérgio Moro se fingindo de cego, surdo e mudo nesse caso de corrupção, né? O Itaú apontou e falou, olha, títulos podres. A gente pode comprar o Banestado, mas esses títulos aí a gente não traz junto, não. E o estado do Paraná deu a título de caução para esses títulos podres, ou seja, em garantia dos títulos podres, ações da Copel, numa monta gigante, um número significativo, um valor significativo. E quando depois que o Itaú comprou, o Itaú já foi fazer o quê? Executar as ações da Copel, porque o título, de fato, como tudo indicava, era podre. Só que o Itaú não foi na fazenda pública, assim como vão todos, para entrar numa fila e para ter títulos da dívida pública e entrar na fila para pegar com esses títulos, serem executados, que poderia demorar 5, 10, 15, 20 anos, nós sabemos disso. O Itaú escolheu um procedimento equivocado para fazer a cobrança, porém, mais rápido, mais equivocado. Perdeu na primeira instância, perdeu na segunda e foi para Brasília. Em Brasília, ele ganhou. E ganhando, ele poderia liquidar a dívida de imediato aqui. Mas mais do que isso, o processo de privatização da Copel teve como consultor negocial do processo de privatização uma agência do próprio Itaú, que tinha interesse direto na venda da Copel, porque ele poderia liquidar a sua dívida, já que a empresa deixaria de existir, ou existiria a partir de outras mãos, na verdade, né? Com outro proprietário, liquidaria a dívida. É um pouco complicado isso, e foi para mim também quando eu entrei na Assembleia, ali nas primeiras reuniões já com privatização, mas nós entendemos mais ou menos como funcionam os esquemas das financiatas, do capital financeiro, aqueles que de fato dirigem o país, porque essas pessoas conseguem a todo momento retirar dinheiro público para ressarcir danos, prejuízos privados. Provavelmente vai ser o que a Americanas vai fazer. Então, aqueles que fazem parte do grande escalão
não tem prejuízo. Voltamos, lembra da crise da bolha financeira lá de 2008, que era do setor imobiliário, mas também passou para o setor de produção automobilística, e para os bancos, todos eles extorquiram o Estado americano e os daqui extorquiram o Estado brasileiro. Então, é algo que, enquanto houver, principalmente no Brasil, onde os banqueiros mais lucram no mundo, tem as taxas de juros maiores do mundo, e que a Bolsa de Valores é uma das mais obscuras do mundo, operando muitas vezes como uma frente de pirâmide, né, essas pirâmides de estelionato, esquemas de pirâmides legalizados. Enquanto isso ocorrer, nós não teremos nem soberania, porque o capital financeiro não é brasileiro, não tem raiz aqui no nosso país, não teremos nem soberania e nem democracia. E esse caso da Americanas nos demonstra isso, porque quantos milhares de trabalhadores irão para o olho da rua, qual a crise financeira, o desemprego crônico, as convulsões sociais, a criminalidade, a extrema pobreza, as ocupações irregulares, as condições de vida indignas, né? O exercício da subcidadania forçada por conta de irresponsabilidades ou, né, de uma avidez, de uma ganância como essa, que não é controlada. Quem controla a mão invisível do mercado? Ninguém, né? Paulo Guedes? Legal e interessante, queria até mandar um abraço aqui para o Felipe Mendonça do canal Sem Gravata. A gente estava conversando um tempo atrás, ele me falou que lá em Portugal o modelo de recuperação judicial de falência das empresas, eu não sei se funcionaria no caso das SAs, mas ela coletiviza. Em vez de você falir a empresa ou quitar as dívidas, ela simplesmente faz um processo de recuperação judicial e ela coletiviza. Ela passa a propriedade da empresa para os funcionários para priorizar a função social, que é gerar renda para essas pessoas na empresa, né? Então, assim, fica aí uma dica para o legislador a nível federal, né? Ou o Renato, quando chegar lá, que eu tenho certeza que vai chegar lá também nos representando, para tentar, de repente, dar uma olhada nesse modelo aí, para que a gente consiga, às vezes, minimizar os impactos sobre os trabalhadores dessa empresa pela má gestão e pelas fraudes que os CEOs praticam. O problema, Tássio, aqui, se a gente for lembrar, Renato, do Mose, o caso lamentável do Mose, que foi discutir a tal reforma trabalhista, né? E aí o Mose foi espancado até a morte numa cena do Coliseu de Roma, com as pessoas filmando lá, ele sendo violentado, o corpo dele. Aventaram isso, passar a concessão daquele espaço do quiosque para a família dele. Não conseguiram. Não conseguiram. Os donos tiveram mais força que o próprio poder público. Agora, quiçá pensar uma Lojas Americanas, uma Mesbla, Arapuã, VASP, igual citaram aqui, passar para os funcionários, que eu acho que é um modelo muito bom, né? Muito bom. Aí sim justificaria o aporte do governo para contribuir para que essas pessoas... Porque, imagine, nós três vamos assumir um grande conglomerado. Nós temos que ter um mínimo de investimento. Aí seria perfeito o governo contribuir um pouco. Mas o problema é conseguir... A gente tem um problema, Tássio, Renato, e todo mundo está nos ouvindo, a gente cita muito a questão racial aqui, mas não tem como. A gente está falando de donos de terra, donos de propriedade, né, que são centenários, que como que a gente... E eles têm... Aí volta de novo a questão de mídia. Eles são donos das mídias, aí ele tem a radinho pequena, então eles fazem uma proteção entre eles, que como que a gente põe uma lei dessa aqui? Então, olha o que o Lula está passando num terceiro governo dele. Né? Então, isso seria, acho que a gente podia aprofundar mais depois, eu agradeço o seu amigo aí, Tássio, mas eu vejo que, infelizmente, no Brasil, a gente tem um atraso nessa elite, que é a pior do mundo, que é essa elite brasileira, que não contribui para que a gente avance, e todo mundo ganharia. Todo mundo ganharia. Esse que é o grande problema. É que eles não querem dividir os ganhos, eles querem só concentrar os ganhos e dividir os prejuízos.